Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço. Talvez é a primeira vez que você entra, em um vídeo do meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se desejar inscrever-se para me ajudar aí, eu ficarei muito agradecido. Também assista o vídeo até o final, para você conhecer o meu conteúdo. Se você gostar, logicamente, deixa aí um like, um joinha, para nos ajudar aí na divulgação do canal, e também que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, com seus amigos, irmãos da igreja, família, enfim, todos aqueles que amam a escola dominical, porque o meu canal ele é voltado majoritariamente para a escola dominical, e mais especificamente na classe dos adultos, tá bom? Classe dos adultos das revistas da CPAD. E nós estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, aqui, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Também você que já é inscrito, que já acompanha o meu canal, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e continue conosco, nos incentivando aí a gravar toda semana, gravar a aula, agora, se Deus permitir, em julho, o meu canal já completa 5 anos que eu venho ministrando a palavra de Deus, toda semana na EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar aprendendo mais uma lição, agora a lição de número 10. Lição de número 10. Ela será estudada em classe, se Deus permitir, no dia 4 de junho de 2023. O título da nossa lição é Quando os pais sepultam os filhos, ou seus filhos, melhor dizendo. O texto áureo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. A verdade prática nos diz o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Ok? A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, que o livro de Jó vai ser usado nesta oportunidade como embasamento da lição. Jó capítulo 1, versículos 13, depois do versículo 16 até o versículo 19. Está chovendo aqui agora, na hora que eu estou gravando, não sei se vai sair aí, mas graças a Deus está chovendo aqui. Estou gravando hoje, dia 30 de maio de 2023, e começou uma chuvinha aqui, tá bom? Deus nos mande, chuva, porque chuva é bênção. Então vamos lá para a leitura. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Tá bom? Então essa é a leitura bíblica em classe. A palavra-chave da nossa lição de hoje é a palavra sepultar, que ela está conjugada, como verbo,
ali no título, quando os pais sepultam seus filhos, ok? Então, o que nós vamos agora para a introdução da nossa lição. O que nós estudaremos nesta lição? Estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó. Então, o título já diz, quando os pais sepultam os filhos. Então, é isso que nós vamos aprender, né, hoje aqui, sobre a morte dos filhos de Jó e como a família de Jó passou por essa tragédia. Então, a lição ela vai girar em torno desta história trágica, né? E já adianto aqui que a maior perda que um pai e uma mãe pode sofrer é a perda de um filho, né? Eu não passei por esta experiência ainda, mas eu posso imaginar, né, o que é, não sei como é, porque eu nunca passei por isso, mas eu posso imaginar o que é perder, porque eu já perdi outros membros, né, da minha família, e também a dor é terrível. Mas um pai e uma mãe perder um filho é coisa muito triste. E a Bíblia diz aqui que Jó, ele perdeu todos os filhos de uma vez só. Então, a mulher de Jó perderam todos os filhos de uma só vez, ok? Então, nós vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto diz a família de Jó. Então, quem era Jó? Jó, ele é considerado como patriarca. Por quê? Porque ele viveu, né, na época, ao que tudo indica, na época dos patriarcas. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 1, que havia um homem na terra de Uz. E o nosso autor aqui da nossa revista, né, o pastor Elianai Cabral, ele diz que é comumente aceito que a terra de Uz, ela estava no norte da Arábia. Nós não temos como, né, ser dogmáticos aqui, bater o martelo e dizer exatamente, mas a maioria dos estudiosos, eles entendem que ela ficava da região norte da Arábia. Então Jó viveu numa época, né, provavelmente anterior ainda a Moisés e talvez até anterior a Abraão, tá bom? Nós podemos notar isso, né, pela idade que Jó viveu, né? Nós vamos ver lá que depois que ele passou por tudo aquilo, ele ainda viveu 140 anos, né? Então estima-se aí que Jó tenha vivido cerca de 200 anos. Foi, né, uma época em que as pessoas viviam ainda há mais de 100 anos, né? Então pode-se situar, né, a época de Jó na época dos patriarcas. Logicamente, se ele viveu, né, na época dos patriarcas, ele foi bem, às vezes, né, anterior a Moisés e Abraão. Tudo indica que Jó, ele nasceu depois do dilúvio, né? E ele tornou-se um homem rico e próspero. E aí nós vamos usar agora o texto de Jó 1:1, né, para falar sobre ele. Então, o que a Bíblia diz? Que ele morava na terra de Uz, que nós já vimos, né, comumente aceito, que era o norte da Arábia. Ele era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó tinha muitas posses. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ou seja, na sua época, na época em que Jó viveu, ele era o homem mais poderoso daquela época e daquela região.
Então nós temos aqui, são as informações que nós temos a respeito de Jó, né? Eu não gosto, quem acompanha meu canal, minhas aulas, sabe que eu não gosto de ficar especulando, né, aquilo que a Bíblia não diz. Eu prefiro ficar, mesmo que às vezes são poucas informações, mas são informações seguras, porque a Bíblia ela fala isso, né? E aí nós vamos agora para o subtópico 2, a esposa de Jó. Então, o que é que a Bíblia fala da esposa de Jó? Bem pouco, tá? Menos do que fala do próprio Jó. Então, ela ganhou fama, né? Por causa da sua atitude diante do sofrimento de Jó. Então, todo mundo, quando ouve a palavra, né, a expressão mulher de Jó, lembra da expressão amaldiçoa o teu Deus e morre. Espero que a chuva não esteja atrapalhando aí a aula, né? Então nós temos aqui pouquíssimas informações, mas nós precisamos levar em consideração que a mulher de Jó também perdeu 10 filhos, tá? Porque os filhos também eram dela, não eram só de Jó. Bom, então se a Bíblia diz que Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas, um total de 10, então a mulher de Jó também perdeu, tá bom? E diante do desespero, né, da perda dos filhos, da perda dos bens, né, porque ao que tudo indica, a mulher de Jó, ela era uma mulher, né, que tinha uma vida boa, com certeza tinha tudo o que queria, porque o seu esposo era o homem mais rico daquela região. Então ela perde tudo isso, né, e isso a leva ao desespero, a ponto de olhar para Jó e dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Uma outra coisa também que nós precisamos notar na esposa de Jó é que ela viu o sofrimento do marido, né? E subentende-se que a mulher de Jó amava Jó. Então, ao ver o esposo naquela situação, ela se desesperou e esse acontecimento ele afetou a fé da mulher de Jó. Então essas são as informações que nós temos biblicamente sobre a esposa de Jó. O subtópico 3, os filhos de Jó. Então nós já vimos aqui no versículo 4, ou melhor dizendo, no versículo 2 do capítulo 1 de Jó, que lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Então eles eram um total de 10 filhos. E os filhos de Jó tinham uma rotina de banquetes, né? Ao que tudo indica, olha o versículo 4. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, o que tudo indica que os 7 homens, eles tinham uma rotatividade de banquetes. Em cada dia, né? Não sei se cada dia da semana, mas em cada ocasião era na casa de um. E eles convidavam as 3 irmãs para participarem desses banquetes. Depois que terminavam os banquetes, nós vemos aí no versículo 5 que eram decorridos dias, né? Provavelmente, é um pensamento meu, eles tinham uma rotina, né, quase que diária de banquete. 7 filhos, 7 dias da semana, cada um no seu dia, né? Talvez essa expressão decorrido turno de dias de seus banquetes, tá bom? Às vezes eles tinham uma época em que eles faziam um banquete 7 dias, né, e depois paravam. Isso não é claro aqui, isso é uma opinião minha. É por isso que aquilo que a Bíblia não esclarece, eu uso provavelmente. Você que é professor, está me acompanhando, né? Se não tem esse hábito, adquira esse hábito. Não afirme aquilo que a Bíblia não afirma. Mas o que eu quero dizer aqui? Que Jó, ele era um pai zeloso. Por
quê? Olha o versículo 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, olha aí, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, todos os 10 filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó era um pai, né? Não só um pai biológico, mas um pai espiritual para os seus filhos. Ok? Você tem alguma dúvida aqui nesse ponto? Algum comentário? Deixa aqui, nós vamos responder a sua questão, interagir com você. O seu comentário é muito importante, tá? Porque é um meio também da plataforma entender a relevância do conteúdo, ok? Então nós temos aqui também a sinopse, o resumo do ponto 1, que diz assim: Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Então ele era próspero na família, ele era próspero financeiramente e ele era próspero espiritualmente. 3 áreas que nós precisamos nos interessar e buscar prosperidade, mas a prosperidade bíblica. Não é a doutrina da prosperidade aí, né? Que quer forçar Deus a fazer as coisas e umas heresias aí que não é o caso agora. Ok? Vamos passar para o segundo ponto aí da nossa lição, lidando com a morte dentro da família. Eu já disse lá no começo do vídeo que a morte de um ente querido, ela talvez, né? Talvez não, é a perda mais difícil de viver, de suportar, de aguentar que o ser humano possa passar. E a perda dos filhos é pior ainda, né? Os pais, eles quando perdem os filhos, é terrível, e isso é horrível, né? Ninguém quer passar por isso. Então vamos lá, subtópico 1. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Nós sabemos, né, o que causou, nós sabemos a trama, né, de Satanás ali, permitido por Deus, logicamente, para que Jó passasse toda essa dificuldade. Mas, para Jó, que não conhecia o mundo espiritual, não conhecia essa conversa que Deus, né, que Satanás teve com Deus ali, não sabia de nada, eles foram surpreendidos com a morte dos seus filhos. E a morte, na verdade, na maioria das vezes, né, salvo a exceção de quando a pessoa já está com uma doença, em fase terminal, o médico até, né, ele determina até um tempo de vida para a pessoa. Mas, quando é uma morte espontânea, digamos assim, né, ela surpreende, porque ninguém está esperando a morte, né? Então, o nosso autor diz assim: quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Então você precisa entender isso, que como Jó passou por isso, qualquer um de nós estamos sujeitos a qualquer momento a morte bater a nossa porta, tanto da nossa vida como na porta da nossa família. É uma palavra dura, sim, mas a lição hoje é essa. Então nós precisamos estar preparados para esse momento. Então todos os filhos de Jó morreram, né? Olha o que diz aí o versículo 18 e 19, né? Ainda, da leitura bíblica em classe, ainda este falando, veio aqui no versículo 19, estando, aí tá faltando um ainda aí na sua revista, né? Na Bíblia está assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, estavam tudo na casa do irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa.
o qual caiu sobre os jovens e morreram, todos, e só eu escapei para te trazer a nova. Então, versículo 18 e 19 aí vai falar, né, todos morreram, tá bom? Então, Jó foi surpreendido por essa morte, né, inesperada dos 10 filhos. Se perder um filho já é difícil, imagine perder 10, né? É muito difícil. Então, a morte, seja ela como foi a de Jó, seja por velhice, seja por doença, ela é uma maldição advinda do pecado. E só Jesus foi capaz de cravar esta maldição na cruz, né? É o que Paulo diz. Vamos ler lá, Coríntios, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 e 56, ele diz: onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus venceu a morte. E a ressurreição de Cristo é a nossa esperança de que um dia todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar também. Subtópico 2, razões para a tristeza do luto de Jó. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu, né? Então, os filhos de Jó, por isso que o título diz, quando os pais sepultam os filhos. Então, há tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes 3 e 4, que há tempo de sorrir e tempo de chorar, né? Então, a tristeza e o choro, elas passaram a fazer parte da família de Jó. Uma família que outrora era feliz, era próspera, né? Tinha tudo, 10 filhos abençoados, esposa, marido, servos, bens, né? E tudo mais. Mas, de repente, a tristeza e o choro passam a fazer parte da família de Jó. Então, nós precisamos entender isso, que há tempo de sorrir. Por isso que você tem que sorrir com a sua família, né? Faça aquilo que você precisa fazer com a sua família, seja feliz com seus filhos, com sua esposa, né? Você que é esposa, com seus filhos, com seu marido, porque, infelizmente, o tempo de chorar chega. Então, aproveite o tempo de rir, né? Subtópico 3, a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então, lá no capítulo 1, né, de Jó, mostra a reação do profeta, né, ante a morte aí dos seus filhos e da perda, né, dos seus bens aí. Olha o que diz a Bíblia, Jó capítulo 1. E é um exemplo, né, para nós. Jó capítulo 1, o versículo é o de número 20. Ele diz: então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Aleluia. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Diante da perda de 10 filhos, 10, todos de uma vez só. Não foi um hoje, outro daqui 2 anos, não. Todos os 10 de uma vez só. O que Jó fez? Adorou. Sentou em terra, sentou no chão e adorou. Então essa passagem, ela nos mostra, né, que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Então Jó estava sofrendo, estava chorando, mas ele está vivendo o luto, que é o que nós vamos ver no próximo ponto, né, que nós precisamos viver o luto psicologicamente falando. Os estudiosos ensinam isso. Você não pode, né, já estou adiantando aqui alguma coisinha, você não pode viver uma vida de ilusão. Você tem que viver o luto para você vencer. Então, nós
entendemos que a perda é difícil, mas se você tem uma experiência com Deus, uma vida com Deus, você é capaz de adorar o Senhor mesmo na perda. Ok? Então terminamos esse segundo ponto. Do mesmo jeito, tem alguma pergunta, algum comentário? Deixa aqui que nós vamos interagir com você. E vamos agora para o segundo ponto. Segundo ponto, os cristãos e o luto. Então, o que o cristão precisa fazer quando ele está de luto? Primeiro, não culpe a Deus, porque Deus não tem culpa de nada. A Bíblia diz, seja sempre Deus verdadeiro. Deus nunca, né, com todas as letras, nunca tem culpa de nada. Então não culpe a Deus, porque na hora do sofrimento, do desespero, olha o que a mulher de Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque na hora do desespero. Então na hora do desespero a gente pode preocupar, por que Deus fez isso? Por que Deus, né, a gente ouve muito, por que Deus não me levou e por que não deixou, ele levou eu, né? Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, talvez aluno ou professor que está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa, existe uma palavra que define Deus de uma maneira bem ampla. Soberania. Deus é soberano. O que quer dizer que Deus é soberano? O que significa isso? Significa que Deus faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer e pelo motivo que Ele quer. Isso é soberania. Então, se você enfrentar o luto, não culpe a Deus, porque Deus não tem culpa de nada. Segundo, viva o luto, né? Viva. Então, existe algumas manifestações, algumas emoções, quando alguém está de luto. A primeira é o choro. Então, chore. Não tenha vergonha de chorar. Chore bastante. Tem a hora do silêncio, fique em silêncio, né? Na hora da compenetração, né? Lembra quando Jesus chega lá diante da família de Lázaro, que estava morto? O que a Bíblia diz? Que ele agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. Então isso faz parte do luto e você tem que viver isso, porque isso faz bem para a sua recuperação, ok? Essa perda, talvez que você já passou por esses dias, eu não sei. Talvez na hora que eu estou gravando esse vídeo, você sofreu alguma perda, ou vai sofrer, né, por esses dias. Talvez eu, talvez você, talvez alguém da sua família, nós não sabemos. E três, mantenha a esperança. Então Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, né, e aqui falando, logicamente, de quem morreu em Cristo, né? Olha o que o apóstolo, ele diz, né? Capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele diz o seguinte, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então você que é um cristão, sabe que aquele parente seu que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar no dia do arrebatamento, vai ter um corpo glorificado. Não se entristeça. Tenha esperança, porque Deus é aquele que pode fazer, né, todos os que morreram em Cristo ressuscitar um dia. Ok? Então, como um cristão deve viver no luto? Não culpe a Deus, viva o luto e mantenha a esperança. Ok? Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar a lição agora. E que Deus em Cristo te abençoe. Derrame sobre você sua bênção. E que te cubra com todas as ricas bênçãos do céu. E eu te espero na próxima aula. Tá bom? Lição 11. Dia 11 de junho vai ser estudado em classe os prejuízos da mentira na família. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.